Tô com a vista meio embaçada, que meu óculos quebrou. Ainda bem, é bom a gente guardar umas reservas, né? Mesmo quando esse aqui já tem uns 10 anos. Mas dá ainda para a mesma letra 16, dá para a gente ir levando. Querido, hoje a nossa reflexão está em 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 29, que diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, aleluia. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que crêem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que forem chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Aleluia. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são nada, para reduzir a nada os que são, para que ninguém se vangloria diante dele. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar hoje, amado, uma reflexão sobre a loucura da mensagem da cruz. Oh, aleluia. Meditando acerca da loucura da mensagem da cruz, observamos, amado, Deus salvando homens que são aos olhos humanos improváveis, e os transforma nos mais loucos dessa vida. E mais, Ele pede a esses homens que façam coisas loucas, que na maioria das vezes não tem sentido nenhum para o homem natural. Amados, quando eu reflito sobre esse texto, vem a mim mesmo. Eu, desde a minha juventude, eu era chamada de doida. Sua louca era o que eu mais ouvia ao meu respeito. É doida, é louco. E um certo dia eu recebi a visita de uma mulher louca por Jesus, que me trouxe essa mensagem louca do Evangelho. E eu me converti loucamente. E aí a primeira coisa que eu queria era partilhar, porque eu fiquei doidinha. Se eu já era doida, eu fiquei mais doida ainda. Eu queria consertar o mundo. Eu queria, e quando a gente tem esse encontro, eu preguei semana passada sobre a nova vida no reino. As primeiras pessoas que a gente quer trazer para o reino, as pessoas que estão próximas de nós, são aqueles que nós amamos. E eu liguei para minha mãe, nós não morávamos na mesma cidade. E eu falei: mãe, agora eu sou crente. E ela respondeu: era doida, agora enlouqueceu de vez. Amados,
viver segundo os princípios de Deus é loucura para o homem natural. Como citei a palavra no domingo anterior, a nova vida do homem, que se rende totalmente à mensagem da cruz, não é compreendida pelo homem natural, que vive ainda pelos desejos da carne e ainda estão debaixo do domínio do anticristo. Às vezes parece duro, mas o homem ele está debaixo de duas autoridades. Ou ele está debaixo do domínio, da autoridade do Deus Todo-Poderoso, ou ele está debaixo do domínio do Deus desse século, Satanás. Não existe meio termos, amados. Não existe meio termos. Ou ele está com Deus, ou ele está do outro lado. E eu convido você nessa manhã, você que está nos ouvindo, você que irá nos ouvir, corre enquanto é tempo para debaixo do domínio desse Deus Todo-Poderoso, que nos faz doido por Ele. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, pare para pensar comigo sobre o que nós encontramos alguns exemplos nas Escrituras. Veja, Noé vivia na contramão do sistema em seu tempo. A palavra diz que o mundo estava corrompido. A palavra diz que o mundo estava corrompido. Então significa que todos os homens da época de Noé estavam corrompidos. Mas diz que Noé andava com Deus. Então Noé, ele andava na contramão do seu tempo. Ele era íntegro, ele era reto perante Deus. Mesmo estando no meio de um povo corrompido, se você ler Gênesis 6, era considerado um louco pelos seus, porque ele não se adaptava ao sistema. Então ele era o quê? Ele era o louco do seu tempo. Então Deus chama Noé e diz: Noé, me constrói uma arca. Uma arca. O povo nem sabia o que era chuva. Me parece, se não estou errada, que há 100 anos não chovia sobre a terra. Não chovia, não havia chuva. E Deus fala: me constrói uma arca, pois eu vou destruir a humanidade. Você imagina o que foi durante 100 anos que ele construiu a arca? Que nome? E o que o povo achava dele? Ele falava: Deus vai mandar chuva, Deus vai alagar tudo, Deus vai destruir tudo. A salvação está aqui, ó, que eu estou construindo. Deus levantou um louco, porque para permanecer íntegro no meio de uma geração corrompida, porque muito não consegue se permanecer íntegro nem dentro da comunidade cristã, aonde se congrega os filhos. Outros não conseguem permanecer íntegro no local onde vivemos, a nossa nação, aonde ainda temos a liberdade de pregar e de viver o Evangelho de Cristo. Ele devia ser doido mesmo pelo Deus, para se manter íntegro, em contramão do seu tempo. Queridos, então Deus chama o profeta Ezequiel e pergunta a Ezequiel: Ezequiel, o que tu está vendo? Ele respondeu: eu estou vendo um vale de ossos secos. E Deus diz: pode viver esses ossos? Ele disse: Senhor, tu que sabes se esses ossos vão viver ou não. E Deus diz: profetiza então. E ele, como doido, começou a profetizar. E sabe o que aconteceu? Ele obedeceu a Deus. Na loucura de Deus, ele obedeceu. E diz ali que os ossos começaram a criar nervo, a criar carne. Começou a ter vida, aonde havia os vales, de onde havia os ossos secos. Que loucura, que coisa doida. Que coisa doida. Oh, aleluia. E aí Deus chama. Está em Ezequiel 37, se você quiser depois refletir. O general Naamã era um homem leproso. E vai até o profeta Eliseu em busca de sua cura. E o profeta só te manda, nem chegou até o profeta mandou dizer para ele: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou assim, mas depois ele recebeu o conselho sábio: mergulha, o que é que você tem a perder? Você já está leproso mesmo? E ele obedeceu e foi curado da sua lepra. Mergulha 7 vezes nesse rio sujo.
e foi curado. Querido, está em 2 Reis 5:10. E aí, Deus diz para Josué em Jericó: rodeie a cidade por 7 vezes, por 7 dias, e no último dia deu um prato de vitória. E assim eles fizeram. E as muralhas fortificadas da cidade de Jericó veio abaixo. Que coisa doido! Que coisa louca! Aleluia! Glória a Deus! Em João 9:6, nós vimos um cego se aproximar de Jesus, querendo a sua cura, querendo a sua visão. Jesus cospe na terra, faz ali uma mistura com o dedo, pega aquela terra suja de cuspe, passa nos olhos do homem, e o homem volta a ver. Oh, coisa doida! Oh, coisa doida! Principalmente para aqueles que não creem, para aqueles que vivem nas trevas, acha loucura. Eles não conseguem entender, porque não anda na dimensão de um homem, de uma mulher que vive no Espírito, que foi transportado para uma nova vida em Cristo. E Paulo diz em 2 Coríntios 2, do 14 e 15, quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Há tantos filhos que não entendem as loucuras de Deus, porque não se põe na condição de viver no Espírito. Ele crê para a salvação, e ele leva aquela vida sem desfrutar totalmente dos milagres, porque a incredulidade ainda bate ali. É o que a Bíblia diz, são alguns crentes fraquinhos, mas louvado seja o nome do Senhor, porque estão salvos. Mas o melhor, meus queridos, é você navegar em águas profundas e se tornar um louco por Jesus. O louco não passa desapercebido. O louco, aonde ele chega, ele é percebido. O crente cheio do Espírito, onde ele chega, ele fala de Jesus. Ele não pode ficar calado. É por isso que diz, é doido. Oh, fulano doido. Queira ser um desses doidos, porque esses doidos é que faz mudança na sociedade. Esses doidos é quem faz mudança no seu trabalho, na sua rua, no seu dia a dia, no seu ambiente. São os loucos que traz a transformação, porque eles não se envergonham do Evangelho, eles não se envergonham do poder do Evangelho de Cristo, como disse Paulo. Deus está nos chamando para, nesse tempo, nós sermos loucos, doidos, varridos. A loucura da pregação é a mensagem do Cristo crucificado. Essa mensagem, porém, ela não fazia qualquer sentido para os judeus ou para os gentios. Os judeus queriam um Messias conquistador. Eles estavam subjugados a Roma, debaixo do domínio romano. E eles interpretaram a palavra da vinda do Messias segundo o que eles queriam. E eles queriam o quê? Eles não queriam o reino eterno. Eles queriam o reino de Israel de volta, a semelhança do tempo de Davi. Ele queria um Messias que viesse no cavalo, conquistasse, destruísse, matasse os romanos e assumisse o poder. E lá vem Jesus, humilde, trazendo mensagem de arrependimento, de perdão. Como que eles iam perdoar os seus dominadores? Eles não queriam isso, eles queriam sangue, eles queriam luta. Era isso que eles aguardavam. Então, a mensagem do Cristo não caíram bem para eles. Então, eles rejeitaram. Oh, povo, mas muitos ainda são a semelhança deles.
Os gentios eram influenciados pelas filosofias. O que dominava a época era as filosofias, eram os filósofos. Então eles eram influenciados. A mensagem do Cristo sofredor, aquele morto na cruz. A cruz era a forma mais humilhante da morte, era para a pessoa mais indigna. Não era atraente para os gentios, era insensatez falar desse homem que morreu da forma mais insensata. Oh, queridos, tudo era loucura para eles. Mas alguém disse, né, Daniel, Conegério, eu peguei esse texto que diz assim, né? Para os gentios falar, a cruz, o mundo só poderia ser loucura. Para o mundo, aquela palavra era extremamente loucura. Mas para os cristãos, é o poder de Deus. Não importa, queridos, se nós somos taxados de loucos. Não importa se alguns não compreendem. Aqueles que hão de ser salvos vão compreender a loucura de Deus. A pregação da palavra da cruz chegarão aos corações daqueles que hão de ser salvos. Mas nós vamos encontrar no nosso caminho esses que vão nos questionar, que vão nos rejeitar, que não vão entender, e é natural, queridos, porque eles não estão na dimensão do Espírito. Mas aqueles separados, aqueles que estão com seus corações prontos, aquela alma sedenta, elas vão ouvir essa mensagem da cruz, como eu e você ouvimos um dia. E vamos nos render a essa mensagem, e vamos deixar essa mensagem fluir em nós, e nós vamos nos mover, nos andarmos debaixo da autoridade dessa palavra, e vamos reproduzir essa palavra, a tempo e a fora de tempo, aleluia, você crê? Então aplauda o nosso Deus pela sua loucura. E para nós encerrarmos, queridos, por sua própria sabedoria, o homem jamais poderá ser salvo. Ninguém vai a Cristo pela sabedoria humana. Ninguém vai a Cristo pela sua própria vontade. A salvação é uma obra de Deus. É a forma como Deus opera. A salvação é loucura para a mente pecaminosa do homem que ama a sua prática do pecado. Muitos estão na sua vida pecaminosa, mas é porque ele não conhece esse Salvador. Mas dentro de si ele tem sede. Nós temos trazido essas mensagens da casa de paz. Nós vemos Zaqueu, que ninguém imaginava que aquele homem tinha uma sede de Deus. Nós vimos Cornélio, um homem rico, mas um coração apaixonado por Deus. Oh, amados, Deus opera a reflexão, Deus opera o desejo, a sede pela pregação do Evangelho. Por isso que ele diz, pregue essa mensagem por todo mundo. A palavra é lançada e ela vai chegar até os corações quebrantados. Não importa se o estilo de vida dessa pessoa é depravado, é imoral, é terrível aos olhos humanos, mas lá dentro do seu coração pode ter uma sede, pode ter um desejo de um escape. Por isso que nós devemos pregar essa loucura do Evangelho a todos os homens. É uma obra de Deus. O mundo confia na sabedoria humana,
mas o crente confia na loucura da pregação. Os redimidos recebem com fé o conteúdo divino do Evangelho e respondem com fé e sabedoria de Deus. Mas aqueles que se movem na incredulidade dos seus corações, rejeita essa sabedoria e chama essa sabedoria de Deus em loucura. A loucura da pregação para os incrédulos é o poder e sabedoria de Deus para os salvos. Aleluia, glória a Deus. Louvemos ao Senhor, porque um dia nós fomos alcançados pela mensagem louca. Eu nunca esqueci daquela doida que bateu na porta do meu apartamento. Tocou a campainha e quando eu abri a porta, ela falou: eu vim falar de Jesus para você. Só um doido bate na porta de um estranho para partilhar o amor de Deus. Mas para isso nós somos chamados. Só um doido tem coragem de chegar e oferecer a casa de paz para uma pessoa. Nós estamos com um programa de estudo da palavra, de discipulado. Você quer receber? Eu venho na sua casa. Vai vir alguém na sua casa? Só os loucos têm coragem de romper contra o sistema e nadar contra a correnteza, para que Cristo seja glorificado, para que a palavra louca do Evangelho, que transforma, que dá vida, possa chegar aos corações e vidas serem alcançadas e transportadas do império das trevas para o reino da luz, para esse novo mundo que Deus está preparando para nós e que nós já adentramos nele através de Cristo. Baixe sua cabeça.